vai submeter um projeto de pesquisa envolvendo seres humanos na Plataforma Brasil, mas não sabe o que colocar no orçamento? Calma, jovem. Depois da vinheta, eu vou te ensinar o que colocar no orçamento de um projeto de pesquisa para a Plataforma Brasil. Não saia daí. Então vamos lá, o que a gente vai ver nesse vídeo? Primeiro, o que é um orçamento, tá? Depois eu vou te mostrar o que é que você vai colocar no campo identificação do orçamento. Na sequência, eu vou mostrar o que colocar em tipo de orçamento. E depois eu vou mostrar na prática como que você vai cadastrar esse orçamento no sistema da Plataforma Brasil. Então vamos lá, o que é um orçamento, né? Um orçamento nada mais é do que uma previsibilidade do quanto que vai ser gasto da pesquisa, certo? Lembrando que, para a Plataforma Brasil, né, para o Comitê de Ética com Seres Humanos, toda pesquisa envolve custos. E você pode dizer, Paula, mas a minha pesquisa é só aplicação de questionário, tá? E eu tenho impressora em casa, eu tenho um computador para montar os questionários, eu tenho tudo, não vai gastar nada. Não importa. Para a Plataforma Brasil, toda pesquisa envolve gastos. Mesmo que você já tenha o material, eles pedem que você coloque isso no orçamento, certo? Se você mandar o seu projeto sem orçamento, então dizendo que não vai gastar nada, eles vão emitir uma pendência dizendo essa frase. Toda pesquisa envolve custos e você vai precisar mencionar quais são esses custos, tá certo? E nessa aula eu vou te mostrar exatamente como fazer isso. Então, por exemplo, digamos que você vai gastar com transporte, né? Ou que você vai gastar com material para entrevistas, como gravador, papel, caneta, xerox, impressão. E tudo isso tem que ser informado no estudo, tá? Mesmo que você já tenha. No campo de identificação do orçamento, você vai colocar todos esses tipos de custo que a pesquisa vai envolver, todos, tá? Mesmo de materiais que você já tenha. E aí teve um dia que eu falei isso, né, no meu curso Decolar na Plataforma, que é o meu curso de Plataforma Brasil, onde eu ensino os alunos como escreverem seus projetos, né, a ponto deles serem aprovados de primeira em até no máximo 30 dias. Uma aluna me perguntou assim, Paula, mas eu vou fazer a coleta de dados de carro, então eu preciso colocar o valor do carro? Aí nesse caso não, mas nesse caso você vai colocar o valor do combustível, certo? Então já fica aí essa informação para vocês. Então vamos lá, do campo de identificação do orçamento é assim que você vai fazer. Primeiro eu sempre oriento que os alunos escrevam um projeto com todas as informações que vão ser necessárias para submissão na Plataforma Brasil. Porque se você escreve o projeto primeiro e depois vai para o sistema, é só copiar e colar, fica muito mais fácil, muito mais completo e você minimiza, né, a chance de ter inconsistência de informações, tá? Inclusive, esse aqui é o modelo de orçamento que você deve usar, porque lá você vai cadastrar partes por parte. Se você colocar, por exemplo, caneta, unidades, valor, não sei o que vai acontecer? Isso não vai estar exatamente igual a como tem lá no sistema, certo? Então, esse aqui é um modelo que é exatamente o que tem no sistema da Plataforma Brasil. Então, se você usar esse modelo, lá vai ficar muito mais fácil de preencher, tá bom? Então, por exemplo, assinatura do plano de um mês do aplicativo de análise de dados deduz, tá? Então, aqui, qual é o tipo? Custeio, qual é o valor em reais? 75. Previsão de ressarcimento de despesas dos participantes. Isso aqui também é uma informação importante. Por quê? Para o Comitê de Ética em Pesquisa brasileiro, né, nós, não, os pesquisadores, a gente não pode pagar para as pessoas fazerem parte da pesquisa, elas precisam ser voluntárias. Mas a gente pode pagar, por exemplo, alimentação e transporte. Por quê? Porque tem gente que quer fazer a pesquisa, mas não tem condições de pagar um ônibus para ir, né, até o local da pesquisa, por exemplo, para pesquisas que são ensaios clínicos, onde o participante ele precisa se deslocar até o hospital, né? Ou então ele não tem dinheiro para pagar um acompanhante para ir junto, não tem dinheiro para fazer um lanche. Então, esse tipo de ressarcimento deve ser realizado, tá? E os pesquisadores têm que garantir que tem orçamento para isso. Paula, sempre vai gastar? Eu vou fazer isso de forma voluntária? Olha, você pode até não oferecer isso, tá, para os participantes, mas você tem que deixar claro no termo de consentimento livre e esclarecido que poderá haver esse ressarcimento, né? E se o participante pedir, claro, você vai precisar desembolsar esse dinheiro, tá bom? Mas em termos de projeto de pesquisa, você tem que ter essa previsão de ressarcimento, porque caso os participantes peçam, você vai ter que desembolsar. Por exemplo, esse aqui, né, é um modelo de orçamento que foi para um projeto meu que foi totalmente online, foi de um projeto de pós-doutorado.
Ele era um projeto onde eu tinha reuniões periódicas com os alunos de um grupo de pesquisa. Então, o que era que eu precisava? Que eles tivessem acesso à internet, tá? E aí, basicamente, esse era o único custo da pesquisa, né? Mas eu precisei fazer um cálculo de previsão de ressarcimento para pelo menos pagar a internet dos participantes durante todo o período da pesquisa. Paula, você pagou? Não, por quê? Porque ninguém pediu, certo? Todo mundo já tinha acesso à internet, então não foi necessário. Agora, se algum participante dissesse, Paula, não vou poder participar da pesquisa porque eu não tenho acesso à internet. Aí, nesse caso, sim, aí eu iria, né, pagar, certo? Mas a gente precisa fazer essa previsibilidade nos projetos, né? E, enfim, torcer para que os participantes não peçam, mas se eles pedirem, a gente vai ter que fornecer, certo? Outro item, né? Notebook. Eu já tinha, por exemplo, notebook, mas eu preciso constar isso no orçamento, né? Webcam para fazer as reuniões. Eu já tinha webcam, mas eu precisei colocar isso no orçamento. Ring light, né? Que é uma luz aqui para a iluminação ficar mais legal, como você está vendo nesse vídeo, né? Então, eu já tenho também todo esse aparato, né? Mas, ainda assim, eu preciso colocar para que isso fique bem claro, né? Para o comitê de ética. Mesa de escritório, eu já tenho a minha mesa, mas ainda assim faz parte, né, do projeto. Cadeira de escritório, eu já tenho aqui a minha cadeirinha, né? Mas ainda assim precisa colocar também, certo? Então, com isso eles aprovam. Ah, Paula, mas e se for muito caro? Não importa, eles não vão olhar muito para o preço, eles querem saber primeiro, né? Isso aqui é um pouco de execuibilidade, né? Se o projeto é factível de acontecer. Então, primeiro eles vão ver, né, o que é que vai ser gasto. Se você já tiver algum recurso aprovado, por exemplo, algum projeto aprovado do grupo de pesquisa que vai garantir esses recursos, você pode colocar uma observação, tá, no projeto escrito, dizendo que esses recursos vão ser garantidos pelo projeto tal, que já foi aprovado pela agência de fomento tal, número de aprovação tal. Ou você pode dizer que vai ser financiamento próprio, até porque no próprio sistema eles vão pedir, né, para você dizer. E se for financiamento próprio, claro, é você que vai pagar, mas normalmente você já tem, né, o material. Nem toda pesquisa é muito cara. Normalmente pesquisa na área da saúde é mais cara. Mas pesquisa na área de humanas, por exemplo, a depender do teor da pesquisa, às vezes não gasta muito. Por exemplo, se for uma pesquisa de questionário, né, não gasta tanto. Se for uma pesquisa de treinamento, como foi a minha, né, também não gasta tanto, apesar de aqui ser um valor alto, 33 mil reais, mas eu já tinha tudo, né? Então, acaba sendo execuível, né? Eles não vão questionar isso, certo? E aí vocês devem ter observado que ali no tipo, né, de orçamento, tinha as opções custeio, né, custeio, capital, bolsas e outros. Então, aqui é um print da tela da Plataforma Brasil, do item de orçamento, onde ele pede para você dizer a identificação, o tipo e o valor, né? Então, você vai construindo, ele vai gerando uma tabela igual essa que eu mostrei aqui, né? Essa é uma tabela do Word e do projeto. E à medida que você vai cadastrando aqui, ele vai construindo uma tabela igualzinha, certo? E depois vai ter um campo que ele vai perguntar, né? Se o financiamento é próprio, se vai ter investimento de alguma agência de fomento. Então, aqui você vai precisar ir cadastrando de um por um, por isso que eu recomendo que você faça um quadro igual a esse, ok? E aí a gente vê aqui que tem essas opções, custeio e capital. Bolsa, né? Bolsa de pesquisa normal, como vocês já conhecem. Mas o custeio é o seguinte, o custeio são os bens de consumo. Então, por exemplo, é tudo aquilo que você vai consumir, mas que ele não fica ali guardado para sempre. Por exemplo, um aluguel, digamos que você vai alugar uma sala para fazer a pesquisa. Então, isso não vai ficar para sempre, isso não é seu, né? Isso é custeio, tá? Pagamento de pessoal, se você vai precisar, por exemplo, pagar, né? Fazer aquele ressarcimento aos participantes de transporte, de, sei lá, por exemplo, no caso da minha pesquisa, que foi internet, ou enfim, qualquer tipo de ressarcimento. Isso é custeio, né? Porque não é algo físico que você vai ficar para sempre. Gasto com gasolina, passagem, tudo isso é custeio. Assinatura de software para analisar os dados é custeio, né? Se você prevê também no projeto o valor de publicação do artigo, pode ser também, né? Isso é custeio, né? Papel, xerox, caneta, tudo isso é custeio. Capital são aqueles bens duráveis. Então, se você vai adquirir algum equipamento para fazer a pesquisa, então isso vai ficar no grupo de pesquisa para sempre. Então, isso é recurso de capital. Por exemplo, qualquer tipo de máquina, de equipamento que for usado, né? Gravador, livros, tudo que vai ficar, né, para sempre, isso é capital, certo? Então, aqui você vai ver, de acordo com qual é a etapa, você vai, né, selecionar a opção custeio, capital ou bolsa, mas nesse caso, normalmente a gente só coloca custeio e capital, né?
Então, por exemplo, notebook vai ficar para sempre, então isso é capital. Ressarcimento de despesas é custeio. Eu vou pagar uma pessoa, não vai ficar para sempre, né? Eu vou pagar ali a internet, eu vou pagar uma passagem, eu vou pagar um lanche. Então, isso é custeio, certo? Eu vou assinar um plano de estatística por um mês, então isso não vai ficar para sempre. Agora, eu vou comprar a assinatura do programa SPSS, vai ficar para sempre, né, no grupo ou comigo. Então, isso já vai ser capital, certo? E vamos ver então na prática como que faz esse preenchimento. Então você vem aqui, veja que orçamento financeiro é um campo obrigatório, certo? Então a gente vai vir aqui, identificação do orçamento, né? Adicionar despesa. Então aqui você vai colocar, por exemplo, sei lá, taxa de publicação, né? Taxa de publicação, tipo, isso é custeio, né? Não vai ficar para sempre. E valor em reais, digamos que seja, sei lá, 5 mil reais, né? Que a gente sabe que para uma revista internacional é mais ou menos isso. Então, adicionar. Então, ele ficou aqui, taxa de publicação, custeio, valor 5 mil. Então, ele construiu uma tabela igualzinha àquela que eu falei, né? Então, é assim que você vai fazendo. Clique em adicionar despesa, digita aqui qual é, né, o item, qual é o tipo, se basicamente capital ou custeio, e qual é o valor em reais. E automaticamente ele vai já gerando aqui qual é o total, certo? Na sua planilhazinha do Word, né, você vai colocar o total para ficar organizadinho no projeto, né? Então você vai somar tudinho, mas lá no sistema ele já vai somando para você, tá bom? Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se inscreva no canal para que você tenha acesso a mais informações, né? Mais conteúdo sobre Plataforma Brasil, escrita acadêmica e pós-graduação para estar ajudando nessa jornada. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!